Bom dia a todos. Dando continuidade ao ciclo de debates iniciado em setembro de 2016, o Grupo de Educação Fiscal do Estado de São Paulo tem a honra de trazer à discussão mais um tema de grande destaque para a sociedade brasileira. Lembramos aqui que o Programa Nacional de Educação Fiscal tem entre seus objetivos conscientizar o cidadão a respeito da função socioeconômica do tributo, levar conhecimentos a respeito do funcionamento da administração pública e incentivar o exercício do controle social da aplicação dos recursos públicos. Para cumprir seus objetivos, foram criados grupos estaduais, integrados por diversos órgãos públicos e da sociedade civil. Tal como em outros estados brasileiros, o GEF São Paulo é constituído de órgãos como a Secretaria da Fazenda, que coordena o grupo, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, Secretaria Estadual de Educação, Escola de Administração Fazendária, ESAF, Controladoria Geral da União e a Universidade de São Paulo. Dentre os projetos desenvolvidos pelo grupo estão a disciplina universitária eletiva com os conteúdos de Política Fiscal e Cidadania, na USP e na Unifesp, participação em feiras e exposições, formação de conselheiros de políticas públicas, capacitação de professores desde o ensino fundamental até o superior e a promoção de debates como o que hoje aqui será realizado. O presente ciclo de debates apresenta-se como um canal de discussão qualificado no âmbito da sociedade brasileira, de temas atuais e, de certa forma, polêmicos, com personalidades diretamente ligadas a cada problemática levantada. Foi assim no primeiro encontro, quando trouxemos a Lei de Repatriação de Ativos, abordando os fatos históricos que a originaram e seus objetivos atuais, sob várias facetas, representada pelos debatedores. Para hoje, trazemos o tema da reforma da Previdência Social. Todos aqui ouvimos e assistimos, na mídia e em outros espaços de discussão, a apresentações recheadas de números e projeções, alguns defendendo a necessidade urgente da reforma tal como proposta, outros contrariando tal necessidade. Será que conseguimos formar nossa opinião de forma fundamentada? Afinal, a reforma como está sendo proposta é a única solução para estabilizar as contas da Previdência Social? Quais são os objetivos da Previdência Social como forma de proteção social? O que queremos como membros da sociedade brasileira? A correção da má aplicação de recursos e dos sucessivos desvios, além da cobrança de valores devidos por grandes corporações, foram considerados na elaboração dessa reforma? Quais são os números e previsões que embasam opiniões e decisões? Estas e muitas outras dúvidas permanecem em muitos de nós, e hoje temos mais uma oportunidade de reflexão ao ouvir os argumentos dos debatedores, brilhantemente mediados por Heródoto Barbeiro. Agradecemos a presença de todos e desejamos mais uma proveitosa manhã de debates. Olá, muito bom dia. Primeiro, muito obrigado pela gentileza do convite. Para mim é uma honra estar aqui participando e aprendendo com pessoas que têm conhecimento profundo do tema, né, para que a gente possa formar opinião a respeito dele. Haja vista que, né, essa é uma das missões de jornalista, é isso que eu faço todo dia, né, tento fazer todo dia, e hoje nós temos aqui dois convidados para falar de um lado e dois convidados para falar do outro. Então nós vamos prestar bastante atenção, né, e formar a nossa própria opinião em cima daquilo que eles disseram, porque são pessoas, obviamente, com credibilidade, né, e que conhecem profundamente o tema. Bom, eu pedi licença para resumir, porque os currículos são imensos, você imagina. Então eu queria inicialmente agradecer ao Rogério Nagabini Constance, que é coordenador de Previdência do Instituto de Pesquisa Econômicos Aplicados, o IPEA, mestre em Economia na Universidade de São Paulo, que está aqui. Obrigado, então, Rogério. Vamos aplaudir o Rogério, por favor. Eu queria convidar, então, o Cláudio que se sentasse ali também, o Cláudio Pucci, que é economista e professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará. Cláudio, obrigado pela participação. Gostaria que aplaudíssemos o Cláudio. E também o professor Marcos Orione Gonçalves Corrêa, que é doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, né, e professor associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Né? Muito obrigado, professor. Bom, então nós combinamos o seguinte, a organização do evento. Todos podem fazer perguntas, por favor, por escrito. Eu já tenho aqui uma porção de perguntas que foram mandadas por e-mails, e eu agrupei, porque são muitas perguntas. Mas vamos procurar dar ênfase àquelas que chegaram em maior número e são semelhantes. Então vocês podem fazer as perguntas, vão passando, né, o nosso pessoal aqui vai editá-las, e aí a gente vai fazer para os nossos
palestrantes. Vamos ter tempo suficiente, eu acho, para responder a maioria das perguntas com tranquilidade. Então, nós vamos ter um tempo de até 25 minutos para cada um, né, para que eles se exponham. Faremos um rápido intervalo de 15 minutos, aí voltamos para os debates daquilo que foi dito aqui e também das perguntas que vocês forem fazendo durante a exposição e aquelas que foram mandadas com antecedência. Bom, então eu começo aqui, passando a palavra então para o Rogério. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer em nome do IPEA o convite, agradecer ao Cides, Nelson, Sandra e os demais organizadores, parabenizar pelo evento. Acho que é fundamental intensificar os debates. E eu começo dizendo que eu, pessoalmente, sou afetado pela reforma. Eu sou servidor público federal, tenho 46 anos, caio na regra nova de 65 anos de idade, perdo a paridade, e mesmo assim eu defendo a reforma da Previdência, porque eu entendo que é uma necessidade para o país. Assim, é melhor para o país, mas, acima de tudo, é uma necessidade para o futuro do país e é uma necessidade para garantir a sustentabilidade a médio e longo prazo da Previdência Social, em função de uma combinação de rápido e intenso envelhecimento populacional e regras inadequadas que certamente ameaçam, sim, a sustentabilidade a médio e longo prazo da Previdência Social. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que muito se tem criticado as projeções que têm sido colocadas de que a médio e longo prazo as despesas com Previdência tendem a crescer, e efetivamente tendem, mas, na verdade, isso não é só negar o que vai acontecer, mas, acima de tudo, é negar o que já vem acontecendo. Porque nas 2 últimas décadas, o ritmo de crescimento da despesa com Previdência já vem crescendo num ritmo que não é necessariamente um problema, mas num ritmo que não é possível sustentar. Porque nas 2 últimas décadas, a despesa só com o regime geral, que é do INSS, que lá na década de 90 era 3, 4% do PIB, chegou no ano passado a 8% do PIB. Repito, não necessariamente é um problema, mas não dá para dobrar a despesa em proporção do PIB a cada 20 anos. E aqui, na verdade, a gente já chega numa situação em que a despesa hoje no Brasil com Previdência já é elevada. Se você considerar o regime geral, que é o INSS, a despesa com Previdência dos servidores públicos e o BPC-LOA, que na minha opinião é quase como se fosse uma aposentadoria de caráter não contributivo, que é muito comum, necessário, inclusive, o Brasil já chega numa despesa com Previdência de 13% do PIB. Só para ter uma ideia, esse é um gráfico comum que mostra a despesa com Previdência em proporção do PIB em função de um indicador de envelhecimento, participação de pessoas com 60 anos ou mais. Claro, são 86 países, praticamente todos os países, exceto a África, porque tem uma proteção social mais incipiente, são mais jovens, mas aqui tem Europa, América Latina. E o que a gente nota é que é normal crescer a despesa à medida que vai envelhecendo, é aquela reta, só que o Brasil é um país um ponto fora da curva. Em que sentido? Nós temos uma população que ainda não é velha, mas nós temos uma despesa que seria esperada para países com uma participação dos idosos na população que é o dobro da que a gente efetivamente tem. E um ponto que chama atenção, a gente não pode discutir Previdência como se os recursos caíssem do céu ou como se os recursos não fossem escassos, porque eles são. E um ponto que eu chamo atenção é que 54% da despesa primária da União no ano passado foi com Previdência, considerando o regime geral, o regime de Previdência dos servidores da União e o BPC-LOAS, ou seja, mais da metade. Então, e aí eu estou falando de despesa, eu acho que esse debate, entendo sim que existe déficit da Previdência, déficit da Seguridade Social,
Quem diz que tem superávit tira da conta o regime de previdência dos servidores da União, entre outras coisas. Mas o pior é que esse debate interminável entre déficit da Previdência e superávit da Seguridade Social, eu entendo, acima de tudo, que é um debate improdutivo. Vamos discutir como a despesa vem evoluindo, qual o tamanho da despesa, o quanto ela diminui de espaço para as outras despesas e o como ela tende a evoluir com a questão do envelhecimento populacional. E mais do que isso, a melhor forma de financiar a Previdência. Porque você pode sim, eu não vejo problema em usar receitas da Seguridade Social. Só que quando você faz isso, você diminui o recurso disponível para a saúde e você torna o financiamento mais regressivo, porque você passa a financiar com contribuições de caráter geral, que são pessoas que, inclusive, não terão benefício previdenciário, também contribuem para essa conta do financiamento do déficit. E aqui está o dado de 2016, só com INSS e a Previdência dos servidores, União, Estados e Municípios, a despesa foi 13,1% do PIB, se considerar o BPC-Loas, a gente já está chegando perto de 14% do PIB. Só para ter uma ideia, OCDE, a média de despesa com Previdência, 9% do PIB, União Europeia, 11% do PIB, e são regiões muito mais envelhecidas que o Brasil. E talvez o problema maior é que realmente a gente passa por um envelhecimento extremamente rápido e que certamente vai pressionar a despesa com Previdência. Aqui é a relação de quantas pessoas com 15 a 64 anos eu tenho para cada uma de 65 anos. Seria quase uma relação potencial entre potenciais contribuintes e potenciais para cada potencial beneficiário. Essa relação era de 11 pessoas. Em 2000 eu tinha 11 pessoas de 15 a 64 para cada uma de 65. Pela projeção demográfica do IBGE, essa relação cai para 2 em 2060. É inevitável que isso vai diminuir ainda mais a relação entre contribuintes e beneficiários. Muita gente pode dizer que não, e aqui fica claro a inversão da pirâmide que nós estamos passando. Claramente até 80, 2010 e azul é 2060. Esse gráfico deixa claro que nós estamos tendo uma inversão da pirâmide que vai afetar a relação entre contribuintes e beneficiários. Muita gente tenta dizer que não, achando que a formalização do mercado de trabalho pode resolver isso. Mas isso, de novo, não é negar só o futuro, é negar o próprio passado, porque a relação entre contribuintes e beneficiários, mesmo depois da gente passar por uma das maiores processos de formalização que o país já teve, entre 2004 e 2014, ainda assim vem caindo. Essa relação, quando você começa o sistema, já chegou a 30 contribuintes para beneficiários, lá na década de 50 era 7, na década de 70 era 4, hoje já é 2 contribuintes para cada beneficiário, e, pelas nossas projeções, sem reforma, você chega a 1 contribuinte para um beneficiário em 2040 ou 2050, mas você chega a 2060 numa relação onde eu teria mais beneficiários do que contribuintes. Isso significa, nós vivemos num regime de repartição, onde predomina a repartição, ou seja, na prática, os trabalhadores da ativa que financiam, na prática, no fluxo de caixa, são os trabalhadores da ativa que financiam o pagamento dos inativos, e você chegaria à situação em que cada trabalhador da ativa teria que financiar pelo menos uma aposentadoria ou pensão. Então, é claro que sem reforma da Previdência, a gente está jogando um custo gigantesco para as gerações futuras. Eu acho que isso é uma questão de responsabilidade com as gerações futuras. E aqui é uma conta que a gente faz, é qual
a alíquota de contribuição que eu teria que cobrar sobre a folha para financiar integralmente o pagamento de benefícios previdenciários. Num cenário sem reforma, o que a gente chama de alíquota de contribuição de equilíbrio, que hoje já está na casa dos 30%, passaria para 50% na década de 2040, 70% na década de 2060. Eu não preciso dizer que isso é absolutamente insustentável. E, mais do que isso, seria, de novo, uma irresponsabilidade com as gerações futuras. Alguém pode falar, mas e a formalização no mercado de trabalho? Eu fiz a conta, se formalizasse absolutamente todo o mercado de trabalho, 100% de formalidade, que obviamente é impossível, não seria 70, seria 60. Então, repito, nós precisamos de uma reforma para garantir a sustentabilidade e para garantir, evitar um custo absolutamente excessivo para as gerações futuras. E aqui são projeções da despesa com PIB. Repito, o Brasil já gasta quase 14% do PIB com previdência, mas num cenário sem reforma, isso é um modelo de projeção, considera apenas as despesas com aposentadorias e pensões do regime geral e dos regimes próprios de previdência, não é o modelo do governo, mas com resultados absolutamente convergentes com o do governo. Sem reforma da Previdência, a despesa com esse setor chegaria em 2060 no patamar de 20% do PIB, num cenário sem reforma. E digo, esse modelo que nós usamos aqui é um modelo que é encontrado em estudos da OCDE, estudos da União Europeia, estudos do FMI, e muitos países fazem reforma usando esse modelo. Muita gente poderia dizer que, e aí é um ponto importante, muita gente fala das questões do direito. A gente não pode esquecer que, quando eu estou falando de um regime de repartição, o direito de uma geração é o dever da geração futura. O direito dos inativos é dever dos ativos. Alguém pode falar, mas eles contribuíram. Eu vou dizer, a Previdência brasileira está cheia de casos onde o que as pessoas contribuíram não é suficiente para bancar o que elas vão receber de benefício. Está cheio. É a Previdência Rural, é o microempreendedor individual, por exemplo. Microempreendedor individual, você pode fazer a conta. O que ele vai fazer de contribuição paga 5% do que ele vai receber de aposentadoria. Embora, eu acho incrível que todo mundo cita a Constituição para defender coisas contra a reforma, mas está lá na Constituição que o preceito constitucional, que o regime deveria ser organizado, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial. Mas esse provavelmente é um dos dispositivos e preceitos constitucionais mais desprezados que eu conheço. E aqui não dá para tocar em todos os pontos da reforma, mas eu vou focar, repito, eu acho que tem pontos realmente da reforma que podem e devem ser debatidos, que podem e devem ser melhorados. Pessoalmente, por exemplo, eu acho que a mudança de idade do BPC-Loas, eu acho que poderia ser mantida a idade, no caso do BPC-Loas, aos 65 anos. Mas tem dois pontos que eu acho fundamentais e que eu vou tratar aqui. Repito, não, é impossível tratar todos, a reforma é muito ampla. Eu vou focar em dois que eu acho fundamentais e que deveriam sim ser inegociáveis. Um é a idade mínima. Nós fizemos um estudo no IPEA de que 177 países, só 13 países, nenhum dos quais um bom exemplo de prática previdenciária, tinham um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima.
E o que eu tentar mostrar aqui é que esse tipo de benefício gera profundas distorções. Primeiro, ele gera aposentadorias extremamente precoces para pessoas com plena capacidade laboral. Previdência, para mim, deveria cumprir o papel de garantir renda para quem perdeu capacidade laboral, seja por idade avançada, seja por acidente de trabalho, seja por invalidez. E quando você paga um benefício para pessoas com plena capacidade laboral, certamente você está distorcendo o papel que a Previdência deveria ter. Primeiro, esse benefício gerou idade média de aposentadoria em 2016 de 55 anos para homens, 53 anos para mulheres, sendo de que 1 em cada 5 mulheres que se aposentou por tempo de contribuição em 2015 se aposentou com menos de 50 anos. A gente está falando de pessoas que estão se aposentando não só precoce, mas, acima de tudo, com plena capacidade laboral. Tanto é assim que muitos continuam trabalhando, tanto é assim que isso gerou a demanda por desaposentação. Além da questão das aposentadorias precoces, é mentira dizer que a idade mínima necessariamente vai prejudicar os mais pobres, porque eles podem sim começar mais cedo, só que eles começam na informalidade. O que eu quero dizer, isso são dados de contribuição por décimo da distribuição de renda, e que você vê jovens de 16 a 20 anos, que estavam entre os 10% mais pobres, o percentual de contribuição desses jovens era 5%, entre os que estavam entre os 10% mais pobres. Entre esses jovens que estavam entre os 10% mais pobres, 95% estavam no mercado de trabalho na informalidade, sem contribuição para a Previdência. Então não é esse jovem que vai conseguir 35 anos, 30 anos de contribuição na faixa dos 50 anos. Esse jovem muito provavelmente vai se aposentar por idade no setor urbano já aos 65 e 60 anos. Para tentar cumprir isso, nós pegamos exatamente pela PNAD onde estavam na distribuição de renda esses aposentados precoces e que continuavam ocupados. 80% deles estavam entre os 30% mais ricos do país. Então a gente tem um sistema, na minha visão, em que os pobres se aposentam por idade no setor urbano aos 65 e 60 anos, e a classe média e os ricos se aposentam aos 50 anos por tempo de contribuição. Isso não só é insustentável, mas é, acima de tudo, injusto. Só para citar esse dado, a gente pegou a idade média de aposentadoria urbana, considerando o tempo de contribuição e aposentadoria por idade, em cada um dos 27 estados do Brasil. E o resultado que a gente obteve é que a idade média de aposentadoria era menor nos estados mais ricos do país, Sudeste e Sul, do que nos estados mais pobres do Norte e Nordeste. A explicação desse paradoxo se chama aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, que, na maior parte dos estados mais ricos, a maior parte dos trabalhadores sai por tempo de contribuição e não por idade. E aqui um resultado também que eu julgo fantástico, que nós pegamos essa faixa etária que foi considerada precoce, e eu fui ver a renda de trabalho, não só de aposentadoria, dos que estavam ocupados e aposentados, em relação aos que estavam ocupados e não aposentados. E o resultado que a renda média do trabalho dos que estavam ocupados e aposentados era maior do que aqueles que não estavam aposentados. Já havia uma diferença, e quando você pega aquele grupo de renda de trabalho maior e paga a aposentadoria,
a diferença de renda entre esses dois grupos triplica. Tudo se passa como se eu pegasse pessoas que não são idosas, aqui tudo com menos de 60 anos, com plena capacidade laboral, porque estão trabalhando, divido em dois grupos, um com renda de trabalho maior e outro menor, e resolvo pagar a aposentadoria para o grupo de renda de trabalho maior. Parece absurdo, mas é esse absurdo que a gente vem cometendo há várias décadas. E aqui é um outro dado, aí comparando internacionalmente, o quanto o Brasil gasta com previdência para pessoas com menos de 60 anos e quanto a União Europeia gasta com esse público. Uma estimativa que eu fiz, usando o PNAD, aí só despesa com aposentadoria e pensão, a gente gasta com previdência para pessoas com menos de 60 anos, que não são idosas, 2,2% do PIB. A Europa gasta, em média, 1,1%, metade. E, em função das reformas que eles fizeram, a projeção deles é que até 2060 eles vão gastar 0,6%. Quase um quarto do que a gente gasta hoje, sendo que a nossa tendência, em função das nossas regras de envelhecimento, é que essa proporção cresça e não caia como na Europa. Então, esse ponto me parece fundamental da reforma. Repito, você pode discutir alguns pontos, mas acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima é fundamental. Porque, primeiro, ela gera aposentadoria precoces para pessoas com plena capacidade laboral. A função da Previdência deveria ser garantir renda para pessoas que perderam capacidade laboral. Segundo, deveria ser um mecanismo de substituição de renda, mas em função das nossas regras, virou um mecanismo de complementação de renda e muitas vezes para pessoas com renda de trabalho elevada para os padrões brasileiros. E a gente precisa entender que previdência é para proteger contra riscos sociais. E tempo de contribuição não é risco social. Inclusive, se você olhar no normativo da OIT, não aparece proteção contra o tempo de contribuição. Mas, fundamentalmente, o que eu queria dizer é que um dos problemas do Brasil é esse. Eu entendo que a gente já tem uma idade mínima para aqueles mais pobres, menos estáveis no mercado formal de trabalho, esses já se aposentam aos 65, 60 anos, enquanto a classe média ou o grupo que, a elite do mercado formal de trabalho, se aposenta aos 50 anos. Então, está na hora de ter idade mínima para todos. E eu digo que está na hora, porque as pessoas podem se espantar. Mas se você olhar a Lei Orgânica da Previdência Social, que é de 1960, estou falando 1960, lá já havia a chamada aposentadoria por velhice, que era 65 anos homem, 60 anos mulher, só que com 5 anos de contribuição. Então, a idade mínima de 65 já existe desde 1960, só que não é para todos. É só para quem é mais frágil no mercado de trabalho formal. Então, e digo mais, se você pegar os dados de quem se aposentou por idade no setor urbano, vocês vão descobrir que 1,6 milhões de trabalhadores, homens, se aposentaram por idade no setor urbano com 65 anos ou mais de idade entre 1996 e 2016. Vou ter que correr um pouco com o tempo. Por fim, aqui tem um resumo das reformas nos outros países. Isso tem no texto para discussão do IPEA que acabou de sair. O que a maioria dos países tem feito é, primeiro, países que já têm idade mínima de aposentadoria, aumentaram a idade legal de aposentadoria. Eu estou falando de 46 países que aumentaram, estão aumentando ou vão aumentar a idade legal de aposentadoria. Espanha de 65 para 67, Alemanha de 65 para 67, alguns até para 70. Outro ponto fundamental
eliminação da diferença ou redução da diferença de idade de aposentadoria homem e mulher. E um terceiro ponto são os chamados mecanismos de ajustamento automático à demografia, porque, infelizmente, em geral, as estimativas de crescimento de sobrevida têm sido subestimadas. Para evitar isso, você cria o que a gente chama de mecanismo de ajustamento automático à demografia, que é aumentar a idade de aposentadoria quando aumenta a expectativa de sobrevida, ou reduzir o valor do benefício, que era o fator previdenciário, que foi praticamente duramente fragilizado com a regra 85-95 progressiva. Para mim, é uma das maiores contrarreformas, infelizmente, que aconteceram. Por fim, só em relação a um outro ponto que me parece fundamental, é a questão do regime de previdência dos servidores públicos. Primeiro, dos 34 países da OCDE, só 4 ainda mantêm um desenho como o Brasil, de ter um regime em separado e com regras de benefícios diferentes. A grande maioria ou já tem um regime integrado, ou se integrando, ou pelo menos com regras de benefícios similares. Com a reforma atual, não vejo necessidade de juntar os dois regimes, mas me parece até por uma questão de equidade entre trabalhadores do setor público e setor privado, que tenhamos regras de benefícios similares, que tenhamos o mesmo teto. Passar rapidamente por esse dado, é o dado do déficit atuarial consolidado dos regimes próprios da União, estados e municípios, e o resultado é que esse déficit atuarial de 2016 equivalia a 1 PIB. É claro que é um dado para os próximos 75 anos, mas é algo que teria que sair do orçamento, diminuindo espaço para outras despesas, como educação, saúde. Eu fiz uma simulação com a PNAD de qual seria a redução da despesa se o teto do INSS já estivesse valendo para despesas para todas as aposentadorias e pensões. Isso reduziria a despesa em quase 9% do PIB, mas mais do que isso, isso diminuiria a razão entre a média dos que têm, os 10% que têm aposentadoria maior, com os 10% que têm aposentadoria menor de salário mínimo, em 24%. O que eu quero dizer é, ter o mesmo teto é fundamental para garantir a sustentabilidade dos regimes próprios, equidade entre os trabalhadores do setor público e privado, e mais do que isso, é uma medida que melhora a distribuição de renda. Só para citar, hoje, pelos dados da PNAD, essas 3,5% de aposentadorias que estão acima do teto respondem por 20% do total de renda de aposentadoria do país. Se você aplicasse o teto, não seria 20%, seria 12%. Então, me parece uma medida fundamental, inclusive, para melhorar a distribuição de renda do país. Por fim, acho que até meu prazo já está estourado. Eu só queria terminar sugerindo que vocês entrem no Google e escrevam a palavra desigualdade em inglês, ou inequality. Pode ser imagens de desigualdade. Uma das imagens que aparece é essa. Brasil, São Paulo. Nós ainda somos um dos países mais desiguais do mundo. Só que eu chamo a atenção, em análise que a gente chama estática, é um termo muito técnico, que é índice de concentração da renda previdenciária, que é similar ao do Gini. O que isso quer dizer? Traduzindo, que, embora nós gastemos quase 14% do PIB com previdência, é a principal transferência de renda do país,
sem dúvida, mas no agregado, eu digo no agregado, ela não melhora a distribuição de renda do país. Algumas componentes da Previdência melhoram, outros pioram, certamente a dos servidores públicos piora, e a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima também piora. É claro que existem os componentes progressivos, mas existem os regressivos sim. Então, é fundamental sim fazer essa reforma. Para mim seria muito mais fácil dizer que não tem problema, dizer que a gente não tem a sustentabilidade ameaçada, mas eu garanto para vocês, eu defendo a reforma desde 2008, eu garanto para vocês que não é popular, e acho até que isso é uma atividade de risco, inclusive. Já fui muito xingado e vou continuar, mas é porque eu acredito que sim, o Brasil precisa de uma reforma da Previdência para garantir a sustentabilidade da Previdência a médio e longo prazo, por uma questão de responsabilidade com as gerações futuras e de responsabilidade com o futuro do país. Obrigado. Obrigado, Rogério. Eu queria passar agora a palavra para o Cláudio. Cláudio, por favor. Bom dia. Eu queria agradecer o convite do Fórum Fiscal para participar desse evento aqui. Queria me apresentar, eu sou professor do Pará. Vocês devem estar se perguntando, o que é que trouxeram um cara lá do Pará para falar aqui no Largo de São Francisco sobre Previdência, né? Porque, enfim, eu já trabalhei no governo, fui secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, quando o Nelson Barbosa era ministro do Planejamento, depois eu fui secretário executivo da Previdência, na gestão, pouquinho tempo na gestão do Miguel Rosseto. Sou doutor em Economia e voltei para a universidade depois do ocorrido há um ano atrás, né? Queria saudar, agradecer ao Marcos, à Cláudia, a todos a presença aqui do Rogério, prazer revê-lo. É um prazer debater com o Marcos, é uma pena que o professor Hélio tenha se retirado. E dizer o seguinte, esse debate, a primeira coisa ele não deve ser um debate simplesmente a quem é a favor da reforma, ou é contra a reforma, ou é quem é a favor de um gasto desmesurado no sistema de proteção social brasileiro, ou quem é a favor do equilíbrio fiscal, ou a favor do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário. A minha fala vai no sentido de dizer que nós temos que superar essa dicotomia para encontrar caminhos para o país. E, em segundo lugar, esse momento de polarização absolutamente ideologizado que nós vivemos no Brasil, hoje nós presenciamos uma cena desse tipo aqui, ele não contribui para o nosso futuro. Não dá para fazer um debate sobre Previdência sem nós discutirmos o país. Não dá para nós discutirmos simplesmente contas previdenciárias sem nós discutirmos o que é que nós queremos para o nosso país. Porque se nós discutirmos só Previdência, quando estão aprovando terceirização no Congresso Nacional de maneira absolutamente esdrúxula, o projeto de lei que foi votado em 98, o presidente eleito Lula em 2002, era um projeto de iniciativa do Executivo. Ele foi aprovado no Senado, Fernando Henrique, o novo presidente diz, esse projeto de iniciativa do Executivo eu quero que retire, e de repente recupera o projeto, depois que o Executivo pediu a sua retirada, votam numa comissão especial na Câmara, sem subordinação ao plenário, e parece até uma conta, parece que 30 dos senadores que aprovaram esse projeto em 98 já faleceram. Né? E é um projeto que absolutamente precariza as relações de trabalho no Brasil, e que, do ponto de vista da receita previdenciária, é uma desgraça. Então, nós temos uma proposta de reforma trabalhista que acaba com os sindicatos sendo votada na comissão essa semana. Ela permite que um patrão, se não chegar a um acordo com o seu sindicato, monte, né, negocie com uma comissão da empresa alternativa ao sindicato e que o negociado entre eles se sobreponha à legislação. Então não dá para discutir só Previdência sem não considerarmos um conceito que foi criado ano passado, que é o conjunto da obra. Você lembra desse conceito, o conjunto da obra? Não dá para discutir sem discutir o conjunto da obra, porque isso significa discutir o país. Essa semana nós tivemos uma outra notícia que é importante para o país, é que o Sindicato dos Petroleiros conseguiu barrar a venda do posto de Carcará a preço de banana, a preço mais barato o litro do petróleo do que o litro do refrigerante, para a State Oil, que é uma estatal norueguesa, e eu tive
eu, por algum motivo, fui na China, né? Aí os chineses pagaram uma passagem de classe executiva. Eu lá todo contente, obviamente, por estar viajando de classe executiva, uma coisa rara na minha vida, e sentei ao lado de um vice-presidente da Hydro. A Hydro é uma empresa do grupo da Statoil, que é a estatal norueguesa de petróleo. Eles têm investimentos no Pará. Eles têm uma grande... eles comparam ao Brás, Alunorte, vocês já ouviram falar, que é uma grande fábrica de alumínio. O maior investimento da Hydro, do grupo da Statoil, no mundo é lá, no Pará. Eu peguei o avião com ele, enfim. Eu falei que eu era professor universitário, ele falou, tem universidade aqui no Pará? Que curioso, coisa desse tipo, né? Eu expliquei para ele, né? Aí ele falou, olha, nós estamos muito felizes, acabamos de comprar o poço de Carcará por um preço de banana, Brasil é maravilhoso por negócio. Falou para mim, na maior cara dura, né? Então não dá para discutir previdência sem nós discutirmos o conjunto das coisas, porque elas estão interligadas, né? Elas estão interligadas. Essa é a primeira coisa, né? Então nós não temos aqui um debate entre loucos e responsáveis fiscais, contrários a qualquer ajuste previdenciário, versus responsáveis. E eu nem estou dizendo que o Rogério disse isso. O Rogério, com todo respeito, como pesquisador, que há muitos anos trabalha isso. Nós fizemos um trabalho patrocinado pelo DIEESE, eu digo, um grupo de professores do INPE, da UFPA, com a equipe técnica do DIEESE e com a equipe técnica da Anfip, para discutir um pouquinho esse tema, né? Para colocar esse tema. Que a equipe está aí colocada, diversos professores de engenharia e alguns pesquisadores da área de matemática, por favor. Tá? O nosso sistema de proteção social, eu não sei em que medida vocês estão conhecendo a reforma. Então, o que é que eu vou falar um pouco o que é a proposta que o governo apresentou e depois entrar nos temas mais, né, entrar no contencioso. Temos o sistema de previdência de seguridade social brasileiro, da Constituição de 88, Previdência, Saúde e Assistência Social, que tem caráter universalista. Nós vamos lembrar certas coisas, né? Porque a gente fala muito da OCDE, da Europa, nós fomos o único país a libertar nossos escravos, grande parte da nossa população é negra, é excluída, não dá para nós compararmos elementos únicos da Finlândia com elementos únicos da Alemanha, com elemento único com elementos únicos do Brasil. Nós temos que tratar do contexto, né? E de como é que, no contexto de luta política da Constituição de 88, nós conseguimos aprovar um sistema que tenta promover mecanismos de promoção da igualdade social e da promoção social, e da proteção social. Isso é fundamental para a gente. Então, existe um conjunto de coisas. Eu poderia citar dezenas de características da sociedade alemã, da sociedade finlandesa, como licença maternidade de 3 anos, por exemplo, né? Que obviamente nunca é mencionado quando nós falamos de previdência. Você compara a previdência deles com a nossa previdência, né? Ou coisas do tipo, 30% dos nossos trabalhadores não contribuem para nenhum regime previdenciário. Quase 40% dos nossos trabalhadores eles só conseguem fazer 5 ou 6 contribuições ao ano. Então, para eles poderem ter 25 anos de contribuição, eles têm que trabalhar o dobro disso. Então, esses elementos são fundamentais, porque quando se discute reforma, a gente tem que discutir quantas pessoas nós estamos impactando. Né? Não é só quanto nós estamos poupando, mas nós estamos custo-benefício. Nós estamos poupando ao custo de quantas pessoas. Como eu falei, é simples, né? Nós estamos com um déficit em casa, cancela a conta da Sky, da NET, né? Enfim, não é assim, né? Política pública, a gente tem que discutir a calibragem, e o nosso tema aqui é exatamente a calibragem. Se nós vamos fazer ajustes previdenciários, como é que a gente calibra isso? Como é que a gente considera a quantidade de pessoas impactadas? Porque isso é a questão fundamental. Por favor. Então, nós temos o sistema de proteção social brasileiro, que é baseado na solidariedade, onde todos, o que está na Constituição é que todos que compõem a sociedade têm um compromisso com a sustentabilidade. Não é o que está na Constituição, não é simplesmente a contribuição líquida de empregados, né? De empregados, os patrões têm um compromisso com isso, e o resto, o conjunto da sociedade, um compromisso também com a Seguridade Social. E esse financiamento é baseado na contribuição da folha de salários, né? Nas contribuições sobre faturamento, sobre lucro, sobre importação do concurso da loteria esportiva, né? E a própria contribuição da União. Então, o sistema tripartite, né? É de repartição, ele é solidário. Por favor. Na OCDE, nós temos aí um sistema também de
tripartição, digamos assim, né? Nós temos o governo, para a Seguridade Social, obviamente, alguns países, eles contribuem, isso não é só Previdência, estou falando da Seguridade aqui, né? O governo, em todos os países, contribui com a Seguridade Social, a contribuição de empregados e contribuição de trabalhadores. Então, isso é fundamental. Isso é a base do debate, tem déficit, não tem déficit, que o próprio conceito de déficit é baseado na ideia de como se o governo não tivesse compromisso legal de fazer aporte, né? E até porque o governo também retira recursos da Previdência da Seguridade sob a forma de DRU. Ultimamente até tem que ter reposto por conta da situação fiscal mais recente. Mas não dá para nós ignorarmos essa obrigação legal do governo. Alguns números da Seguridade para a gente repor a importância que nós estamos tratando aqui, por favor. A cobertura atual, considerando famílias impactadas pelo sistema de Seguridade, são 110 milhões de pessoas no geral, né? Se forem considerados membros da família. Quase 30 milhões, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo no RGPS, 4,5 milhões de benefícios do LOAS, né, para os mais pobres, o Bolsa Família 14 milhões, seguro-desemprego 8,5 milhões. São dados de 2016. Pode passar. O importante é dizer que 69%, quase 70% dos benefícios previdenciários são iguais a um salário mínimo. Não estamos tratando de marajás aqui. Nós estamos tratando de reformas que impactam gente, 70% que recebe um salário mínimo. É isso que nós estamos tratando. Tá? 92% dos benefícios são inferiores a R$ 2.640. Adiante. Então a questão central é o seguinte: os gastos sociais quebraram o Estado? É o problema do Estado de proteção social, de um Estado gastador, né? Espendachão, é um Estado irresponsável que quebrou o Estado? Vamos ver alguns números aqui. Nós tivemos em 2016 a pior recessão da história. 15, 16 e continuamos 17, apesar do Jornal Nacional, nós continuamos ainda afundando, né, na economia. E temos a pior recessão da nossa história. De forma que, em 2014, a receita da Seguridade Social foram ao redor de 687 bilhões. Adiante. Em 2015, 694. Em 2014, as despesas foram 632. O sistema, sob esse ponto de vista, era superavitário. Adiante. Em 2015, 683. Adiante. Nós tivemos uma sequência de resultados positivos até que a recessão se abate. Vamos adiante. Tá? Em 2017, nós temos um problema, realmente, de aumento de despesa sem a contrapartida da receita. Vamos adiante. Mas vamos olhar, então, para o conjunto da economia, porque não adianta nós olhar só a Previdência. Vamos olhar para o conjunto da economia, que esse que é o tema central. Senão nós vamos tratar só de gasto primário, vamos ignorar os juros, porque juros não está em gasto primário. O mecanismo para você, o mecanismo retórico para você tratar disso é você isolar os elementos do debate que lhe interessam. Né? Então, você trata só de gasto primário, você não trata de juros, não trata do conjunto do orçamento público. Nós tivemos um PIB que teve altas e baixas até 2014, crescimento positivo. É importante dizer que a América Latina como um todo começou a desacelerar por conta da China. A partir de 2011, 2012, os preços dos produtos que nós vendemos para a China caíram. O Uruguai desvalorizou sua moeda ao redor de 60%, a Colômbia ao redor disso. O Brasil tem hoje, tem uma coisa chamada índice Big Mac da The Economist, o real é a moeda mais apreciada do mundo hoje. Todos os países apreciaram suas moedas para poder exportar, né, no geral. E, no geral, os países começaram a enfrentar dificuldades econômicas por causa disso. Aqui nós tivemos o agravante com a enorme crise política, o escândalo da Petrobras. A Petrobras é 2/3 do investimento público brasileiro. Sem investimento da Petrobras, muito dificilmente a gente recupera, né? Sem investimento da Petrobras, muito dificilmente a gente recupera. Aí nós temos 2015 menos 3,8, 2016 menos 3,6 e continuamos na mesma toada em 2017. Vamos olhar dados do Tesouro Nacional? Como é que era a dívida pública? Enquanto a economia estava crescendo, até 2014, ela teve a 56% do PIB. Como a medida de dívida é dívida sobre o PIB, né? Não é só o numerador, o denominador sumiu. Né? Então a dívida explode. Né? Explode. Então qualquer medida que você faça em relação ao PIB, gasto da Previdência em relação ao PIB, por que eles explodem? Porque aperta os cintos, o denominador sumiu. Né?
que é o PIB. Né? O PIB, então, a 70% da dívida no mesmo período. Tá? Adiante. E aí nós temos a reforma da Previdência. Então nós temos um problema de uma crise gerada, que não foi por ninguém daqui dessa sala, né? Uma crise gerada por ninguém aqui dessa sala, né? Que os servidores públicos agora são os culpados, os trabalhadores, né? Os desempregados e tudo mais. Ninguém aqui dessa sala gerou essa crise. E nós temos declarações, né? Do senhor Marcelo Caetano, que em 2060, o Henrique Meirelles também, aliás, aposentado do Bank Boston, assim como o Michel Temer, aposentado aos 55 anos de idade, que em 2060 o gasto previdenciário vai ser 17,5%. Eles acertam até a vírgula, gente. É um negócio assim, né? Até em 2060, na vírgula, o que vai acontecer, tá? Os bancos, obviamente, que nunca nos faltam, dizem que vai, se não fizer essa reforma, vai chegar a 23% do PIB em 2060. Depois nós vamos voltar a isso, tá? Mas aí nós andamos olhando as projeções demográficas do IBGE, tem uma coisa que ninguém fala, tá? É óbvio que nós estamos envelhecendo mais número de idosos, né? Mas nós não estamos no videogame, né? Onde a população toda envelhece, o país desaparece. Todo mundo envelhece, não tem mais jovens, né? Nós fizemos uma operação estatística nos gráficos do IBGE. Pode voltar. A população idosa está crescendo, mas a taxa de crescimento da população idosa, ela, a partir com as projeções do IBGE, tá? Ela começa a cair de maneira acelerada. Não, pode voltar esse gráfico aí. Ela começa a cair, isso é a taxa de crescimento. O número de idosos está crescendo em relação ao número de jovens, tá? Mas ele está crescendo a uma taxa cada vez mais lenta. De forma que, já que nós estamos no mundo das previsões também, né, fazer as nossas usando os mesmos dados que eles usaram. É que em 2060 isso se aproxima, já a partir de 2050, tudo mais, isso está abaixo de 1%. Em 2060 se aproxima de 0%. Então, uma reforma da Previdência, que ela teria que igualar a taxa de crescimento de despesas com receitas, bastaria que ela olhasse para o futuro e igualasse a taxa de crescimento de despesas que está vinculada, obviamente, à população, já que nós estamos achando que tudo depende só da população, e igualando a taxa de crescimento das despesas. Mas isso nunca é tratado, eu acho, enfim, impressionante. Adiante, tá? Aí nós fomos olhar a LDO, obviamente na LDO, o modelo de projeção do governo, ele imputa um crescimento. Por que chega a 17%? Aqui eu estou obcecado com 17,5% do Henrique Meirelles, que deve ser uma mente brilhante, né? 17,5%, nós fomos ver, que nos cálculos da LDO, eles colocam uma regra de reajuste do salário mínimo, saiu até na Folha de São Paulo, que explode os gastos previdenciários. Vocês sabem que a regra de reajuste do salário mínimo, como é que é? O reajuste do salário mínimo de 2017 a inflação de 2016 e o PIB de 2015, né? Então, se a inflação de do ano anterior foi 3% e o PIB do ano antecedente a esse foi 2%, então o reajuste do salário mínimo teria que ser a soma dos dois, né? 5%. Então, na própria tabela, vocês estão vendo ali, reajuste do salário mínimo, a antepenúltima coluna, né? Isso é na EDDO. Eu ainda não vi a EDDO de 2018. A partir de 2018, eles colocam 6%, depois 6,9%, 6,9%. Estão vendo ali? Dá para ver? Penúltima coluna? Isso é EDDO, depois eu passo o link para vocês. 6,9%, 6,9% para sempre. Se vocês olharem depois, variação do PIB, taxa de inflação, os números não batem. Então, eles inflam a despesa com o salário mínimo e, obviamente, isso dá uma explosão da despesa, né? Dá uma explosão da despesa. Isso enfim, tem um motivo técnico para isso. Eles colocam, uma visão teórica. Eles acham que a inflação, que a tecnologia, que o ganho de produtividade aumenta o salário imediatamente, né? E aí eles colocam um ganho de produtividade elevado e imediatamente refletido no salário, como se isso fosse automático. Isso bomba, né, o salário mínimo e não o salário médio. Quer dizer, então, eu considero isso equivocado, tá? Então, isso explode a despesa previdenciária. Então, nas projeções do governo, os 17,5% dele, eu não estou dizendo que não tenha problema, que não tenha que se tratar, nada disso. Eu estou só dizendo o seguinte, que tem um instrumento retórico que está
tentando manipular a opinião pública e que se recusa a debater esses números. Esse é o problema. Fomos na Câmara já, tentamos conseguir os dados e tudo mais. Tá? E é muito importante a reação que tem sido feita por todos para que o governo abra essa caixa preta. E eu falo isso para alguém que participou do governo, porque quando eu estava no governo eu falava isso também. Tá? Vamos adiante. Tá? Eu não sei quantos minutos me faltam. 9. Alguns dados de 2015. Os juros sobre dívida pública. Não vamos falar só do gasto primário. O juro de dívida pública, 502 bilhões. Desonerações tributárias, 280 bilhões. Isso sim, concentrador de renda para as grandes empresas. Né? Sonegação fiscal anual estimada, 452 bilhões. E os gastos previdenciários ao redor de 500 bilhões, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. A diferença é que os de cima são concentradores de renda. O de baixo pode... enfim... os de baixo são desconcentradores de renda e, no mínimo, neutros. Tá? Vamos adiante. Dos 5.600 municípios brasileiros, 3.800 os repasses previdenciários, né? 70% o repasse previdenciário é maior do que o repasse do FPM, do Fundo de Participação do Município. Então, para a saúde fiscal dos municípios, é fundamental as despesas previdenciárias. Tá? Lembremos, um salário mínimo quase 70%. Tá? E em 4.600 municípios, 82%, os pagamentos do beneficiário do INSS superam a arrecadação municipal. É maior que a arrecadação municipal. Então, nós estamos tratando, do ponto de vista federativo, do ponto de vista de distribuição de rendas, isso tem um impacto. Tá? Adiante, por favor. Orçamento da União 2017. Refinanciamento da dívida, 27%. Juros em cargo da dívida, quase 10%, regime geral da Previdência, 562 bi, 16%. Então, nós temos que discutir o conjunto da obra. Né? Vamos discutir tudo. Adiante. Aí poderíamos contar diversas histórias sobre a Previdência, que quando o sistema era absolutamente superavitário, ele foi usado para financiar grandes obras, Itaipu, Transamazônica, tudo mais. Quando houve o processo de privatização na década de 90, a Previdência, Brasília, a Previdência não foi reposta desse recurso. Né? Esse estudo foi feito no governo Fernando Henrique, pelo IPEA, pelo BNDES, jornal 0 Hora, de 99, que mostra, atualizado em 99, o saldo que seria, né, da Previdência, que seria algo ao redor, se fosse reposto esse recurso utilizado, algo ao redor de 1,5 trilhões, né, a valores da época. Então temos que discutir tudo, não dá para discutir só o ponto, né, sem o contexto histórico. Adiante. Aí chegamos à proposta da PEC. Hoje o relator está lendo, tem um PowerPoint rodando aí e tem vários balões de ensaio na imprensa, né, dizendo que vai alterar tudo mais. Nós estamos aqui, estão apresentando lá, nós não sabemos. Né, eu vou apresentar o que foi a proposta original, né, do governo, de maneira muito rápida. Vamos lá. A proposta original acaba com a contribuição por tempo de contribuição, mulher, homem, rural e urbano, todo mundo só se aposenta com 65 anos de idade. Mas o mais importante, eu acho que não é isso. O mais importante é os 25 anos de contribuição. Ficou para tarde, né? Então, o que eu falar aqui ainda não está. Né? Tem algumas horas. E 25 anos de contribuição. Foquem nos 25 anos de contribuição, porque eles vão provavelmente mudar alguma coisa na idade. Não, mulher não é 65, é 62, mas 25 anos de contribuição. Vamos lá. Então, rural, urbano, homem, mulher, 65, 25 anos de contribuição. Das mulheres significa, né? Das mulheres rurais significa 10 anos a mais, que ela se aposenta por idade com 55, né? Adiante. E na proposta, 25 anos de contribuição para receber 76%. Hoje é 15 anos de contribuição para poder se aposentar. Por que os 15 anos é importante? Vamos lá. Para receber 100%, o trabalhador teria que trabalhar mais de 24 anos. É por isso que vem os 49 anos de contribuição para poder receber o salário da ativa. Adiante. Em 2015, 60% das aposentadorias por idade, 60% não estou falando de tempo de contribuição, dos que se aposentaram por idade, os mais pobres, né, que se aposentaram por idade, 60% não chegaram aos 65 anos, mas eles não conseguiam ter 20 anos de contribuição. Por quê? Porque as idas e vindas no mercado de trabalho. Alguém como eu, que sou funcionário público, né, sou um cara extremamente, num país como o Brasil, sortudo, né, por nascimento e por trajetória de vida,
que conseguiu ter um emprego a vida toda. Né? A maioria das pessoas vai e vem, tanto é que eu falei no início da apresentação aqui, que no geral, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, a média, não consegue, do regime geral, não consegue ter contribuições acima de mais de 6 meses por ano. Então, quando você fala em um ano, é 2 anos, né? É o dobro disso. Então, para exigir 25 anos de contribuição, você precisa trabalhar, se conseguir trabalhar, contribuindo, na média, na situação de hoje, 50 anos. Esse é um dos problemas, tá? Em 2015, 79% dos aposentados por idade haviam contribuído menos que 25 anos. Então, isso já impacta de cara, em se manter da mesma situação, impacta de cara quase 80% dos trabalhadores que nessa faixa não conseguem contribuir 25 anos. Então, isso vai atingir os mais pobres, né? Fundamentalmente os mais pobres. Eu tenho no geral, em relação a questões de idade, servidor público, acho que tem um grande espaço para a gente conversar, mas a minha preocupação é que essa PEC, ela trata, do regime geral, ela trata, ao aumentar para 25 anos, ela está impactando fortemente os trabalhadores terceirizados que estão aí na rua, os trabalhadores que estão, né, dirigindo os ônibus e tudo mais, que são os mais pobres, né? Que são os mais pobres. Adiante. Tá? Então, não podemos pegar o exemplo, né? O meu exemplo, o exemplo do servidor público, para usar isso como alegoria para a defesa da reforma, quando a reforma, na realidade, está mexendo outro tipo de trabalhador, né? Que são os trabalhadores do regime geral. Tanto é que dos 33 milhões aí de aposentados, né, 5 milhões e 700 são aposentados por tempo de contribuição. A grande maioria é por idade. Tá? É por idade. Tá? Aqui na nossa tabelinha. E os aposentados por idade, quanto é que ele recebe? Na média, R$ 890. Nos estados mais pobres, eles... o meu estado, Pará, 90% dos aposentados aposentados por idade. É preponderante a aposentadoria por idade. Então, qual é o ponto da reforma? Quando aumenta para 25 anos, ela pega de cheio esses 90%, esses 96% do Maranhão e assim por diante. Tá? Para não falar da expectativa de vida, né, gente? Na OCDE... o problema da média, a média é aquela coisa, você está com o pé no refrigerador e a cabeça no fogo. A média é uma temperatura estável, né? A média é uma temperatura estável. Vamos pegar a dispersão dessas coisas. Né? Pegar a dispersão. Vários indicadores demográficos dos países da OCDE são absolutamente distintos. Se a gente pegar a média, obviamente, né? Quem vive mais no Rio Grande do Sul, acaba quem está com a cabeça no refrigerador, né, acaba gerando uma média que ignora o interior do Maranhão, ignora o interior do Piauí, onde a expectativa de vida é menor, a expectativa de sobrevida com saúde, há vários indicadores do OMS, expectativa de vida com saúde, expectativa de sobrevida, tudo mais. Né? Então, vamos ter uma redução do valor das aposentadorias. O valor passa a ser calculado 51% da média dos salários. Hoje, ele é normalmente calculado com 80% das maiores contribuições, e vai ser a média de todos os salários. Ou seja, isso é uma redução se você subiu na carreira na vida. Isso vai gerar. Adiante. Isso vai gerar uma diminuição no valor, né? Adiante. Adiante, tem só um minuto, né? Então, o valor do benefício cai, que começa apenas com 51% e utiliza todas as contribuições. Uma mulher de 65 anos, 25 anos de contribuição, vai receber menos, porque ela vai trabalhar mais, e quando receber, vai receber menos, tá? E aí vocês devem dizer, estou com o governo, tenho problema fiscal, vou dar um voto de confiança importante, afinal a Finlândia faz assim, por que não o Brasil? Mas só que o IBGE todo ano vai levar, para encerrar mesmo, o IBGE todo ano vai levar, você vai chegar aos 64 anos, o IBGE vai chegar na televisão e vai dizer o seguinte: a expectativa de sobrevida do brasileiro aumentou. Então, imediatamente, por um mecanismo de indexação da PEC, passa de 65 para 66 para 67. Isso vai valer para o benefício de prestação continuada também. O benefício de prestação continuada, para encerrar mesmo, ele passa de 65 para 70 anos. Então, nós temos um hiato de desproteção. O trabalhador vai chegar aos 65, esses tantos por cento aí, não conseguiu contribuir 25 anos. Se fosse hoje, ele iria para o BPC ganhar, né,
É muito pouco para poder sobreviver. Como vai se passar só para 70 anos, vai ter um hiato de falta de proteção de 65 para 70 anos. A proposta é tão ruim que o próprio governo está sendo forçado a mudá-la. Só que nós temos a reforma trabalhista, nós temos a terceirização, que impacta sobremaneira a receita. Por isso que eu considero que essa reforma não é uma reforma para melhorar a Previdência, é uma reforma para desmontar a Previdência Social. Eu trouxe dados aqui, não vai dar tempo. Tanto é que o mercado financeiro está animadíssimo, o secretário da Previdência, que reúne muito com eles, com os bancos, de acordo com a sua agenda, tem dado esse sinal, que é um problema de precificação de mercado. Basta ver a corrida da classe média para os planos de previdência privada, e nós estamos desmontando, nós podemos desmontar, se não derrotarmos essa proposta, um bom pacote para os trabalhadores. Você vê no Chile, os aposentados estão indo para as ruas, por quê? Porque eles entraram no sistema de capitalização individual, eles chegam lá na aposentadoria e recebem só 30%, 35% do salário da ativo. Então, o sistema do INSS é bom, porque ele é um bom pacote, é um bom arranjo para a maioria dos trabalhadores brasileiros. Isso não significa dizer que nós não tenhamos de fazer ajustes, que ajustes que sejam pactuados, negociados, e não a partir de um governo que quer fazer às pressas, porque tem pouca legitimidade social. 5% de aprovação popular, segundo as últimas pesquisas. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora, então, para o professor Orione. Oi, gente. Bom dia. Bom, é o seguinte. Primeiro, eu estou aqui falando para vocês na qualidade de professor. Ou seja, eu vou fazer o exercício nos próximos 20 minutos de livre docência. Significa, portanto, que eu estou acobertado pelo meu direito constitucional desde que não ofenda pessoas, de tudo poder falar na perspectiva acadêmica. Portanto, tudo que eu falar a partir de agora não tem nenhuma intenção personalista, não está dizendo conta com ninguém, mas com uma leitura institucional de uma questão seríssima para a vida do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Então, assentado isto, eu posso começar a falar com esse meu livre exercício de docência. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao grupo de estudos, que de forma muito nobre, de forma muito especial, manteve a elevação do debate, colocando duas pessoas que iriam falar a favor e duas que iriam falar contra. Enquanto professor desta casa, docente que frequenta esse espaço há mais de 20 anos, eu solicitei à organização que falasse por último. Infelizmente, o professor outro que estava aqui, cujo nome é Hélio, saiu e se retirou, porque ele gostaria de falar por último. Isso é importante. Por quê? Porque, diferentemente do que foi colocado aqui, para mim isso é luta de classes. Cada espaço aqui está sendo litigado por cada um dos componentes. Até a última fala está sendo lutada. Chegou aqui o diretor, vocês não viram, o diretor dessa faculdade, uma pessoa de direita. Chegou para ver o que eu, um professor de esquerda, marxista, estava fazendo nesse espaço. Olhou, viu se não era gente esquisita, numa festa esquisita. Eu fiz questão de me levantar e cumprimentá-lo, dizendo que nós estamos aqui democraticamente fazendo um debate sobre a Previdência Social. Por que isso é importante? Porque antes de começar a minha fala, e repetindo, estou cheio de coisinha aqui, porque eu fiquei moderno agora com esse negócio, só que me dá uma confusão desgraçada, a gente que é mais velho assim. A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalhas e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas e nos subúrbios, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios. Disso aí quis fazer a minha poesia. Dessa matéria humilde e humilhada, desta vida obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida. E só é justo cantar
se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz. E, portanto, é esse canto que eu vou cantar. Porque esta reforma da Previdência é uma reforma contra negros e mulheres negras desse país. É esta. Esta é a realidade única. O resto é enfeite. É ficar enfeitando a pílula. É enfeite, por exemplo, com todo respeito ao professor, ao doutor Rogério, dizer que o Brasil, por exemplo, já teve no decreto, na lei orgânica, até separei aqui também, só me desculpe, porque assim, aqui ó. O Brasil tem tradição em aposentadoria por tempo de serviço. Não havia só aposentadoria por idade nos anos 60, talvez o professor deva se atualizar, porque nos anos 60, pela lei 3.800, deixa eu ver aqui para não errar o número, já está pequenininho para a gente, né? O número fica assim, 3.807, de agosto de 60, havia tanto aposentadoria de idade quanto aposentadoria por tempo de serviço. Por quê, minha linda e maravilhosa senhora? Por um único motivo, o serviço, o tempo de serviço desgasta as pessoas. E o trabalho brasileiro é um trabalho desgastante, especialmente para a população negra desse país. Então, é da tradição brasileira considerar como contingência social para a Previdência Social o desgaste do trabalho. E o desgaste do trabalho do trabalhador mais humilde. E por isso não tem sentido nenhum agregar uma idade mínima a esse percurso e um tempo de contribuição mínima. Mas cada vez mais o sistema está dizendo, é tempo de contribuição. Olha como muda a contingência, você muda a natureza da previdência, do conceito de previdência. Previdência é proteção de contingência social, não é proteção do erário. Você, quando muda essa perspectiva, o que acaba acontecendo? Isso não é conceito previdenciário, mas cada vez mais trazem números, semeiam o pavor, semeiam o medo. Eu faço isso há 30 anos. E economistas há 30 anos dizem que vai afundar o Brasil se não fizer reformas. O Brasil tem uma reforma previdenciária para a gente pobre a cada 2 anos, há 20 anos. É uma mentira dizer que esta é uma reforma previdenciária isolada. É uma mentira. Há 20, 25 anos que eles vêm mexendo na aposentadoria especial. Hoje em dia, quem trabalha em condições agressivas à saúde e vai buscar uma aposentadoria especial não consegue. Não consegue, porque eles pedem muitos documento. É tanto documento que o cara não consegue mostrar que ele tinha a saúde agredida. Se o cara hoje, o governo anterior, para não dizer que é obra desse governo horroroso que a gente tem hoje, mas o governo anterior mudou as pensões para pensões temporárias. Vocês sabem que loucura é essa? A presunção era de que a mocinha casava com o velho lá no Nordeste e ia dar o golpe da pensão. Gente, você não cria um sistema com base nisso. Você não constrói um sistema. Mas aí os caras viravam e falavam, 20 anos atrás, falavam assim, não, vai quebrar, se não fizer. Aí o trabalhador, não, vai quebrar mesmo. Pois bem, os de 25 anos atrás que falavam que ia quebrar são os aposentados de hoje que estão ouvindo que ia quebrar e já está quebrado. Então, é uma mentira falar num sistema que já exclui 40% das pessoas, que vai excluir 60% com isso daqui. É uma mentira falar que nós temos proteção previdenciária, que nós temos uma construção de estado de bem-estar social. O senhor é aposentado? É bom ser aposentado nesse país? O senhor é aposentado de onde? Eu tenho o privilégio da funcionário público do federal. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós temos um problema. Nós temos um problema. Quando a gente tem, não é privilégio, tem um direito conquistado por trabalhar e ganhar isso, o importante é que todos os aposentados desse Brasil possam dizer a mesma coisa que o senhor. Não é a gente ficar com medo, inibido, porque é para todo mundo se aproximar dentro desse sistema. Uns abrem mão de um pouco, que tem demais, outros. Mas não, há 20 anos diminuíram com a emenda 2041 os direitos dos trabalhadores
Faça a contabilidade. Emenda 2041. Foram desconstruindo o setor público. Isso faz mais ou menos 15. Qual foi o impacto que se teve nessa porra toda? Qual? Pô, vamos combinar, gente. Se tivesse tido impacto, hoje nós estaríamos falando que o déficit é crescente. Eu vou falar para vocês. Dinheiro economizado de pensão, que a pensão virou temporária, dinheiro de aposentadoria especial, dinheiro do setor público. Tem alguma coisa esquisita, não? Não tem, não. Não tem nada estranho, não. Eu contabilizaria aí 1 trilhãozinho em 25 anos. E aí os caras vêm para a gente e falam que não vai ter daqui a 30 anos. Sabendo que as empresas, as desonerações da Folha, ele contabilizou ali valores estratosféricos. A presidenta, para não falar só mal desse presidente de hoje, mas também do anterior e dos anteriores, a presidenta Dilma veio falar assim, em março, pelo menos saiu na imprensa. Ela virou e falou assim, eu não sabia se eu desonerasse, que eles iam só querer ficar com o dinheiro para o lucro, eu achei que eles iam criar postos de trabalho. Aos postos de trabalho. Cheio de postos de trabalho, né? Está cheio de postos de trabalho. Os bilhões para recuperar a Ford, a antiga Auto Latina, né? Os bilhões para o setor do eletrodoméstico. Cadê os trabalhos que essa gente deveria realizar decorrente dessas desonerações? Vamos perguntar? Agora vamos ver o que essa reforminha faz com vocês. Isso aqui foi mais a parte animada. Apresento, senhores, aqui no original, a malfadada proposta de emenda à Constituição. Hoje já tem algumas, como foi falado pelo Cláudio, já tem algumas propostas, alguns balões de ensaio. Primeiro, o servidor público pode ser realocado se houver diminuição da capacidade de trabalho dele. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é o fim da vinculação do concurso público ou o cargo ao que a pessoa estava destinada. É mais um elemento de destruição do Estado proposto. Então a gente está discutindo os grandes eventos, né? Mas olha a desconstrução do Estado. Junto disso daqui, vem, por exemplo, uma decisão do do Supremo Tribunal Federal, que as terceirizações, quando se dão no setor público, não carregam responsabilidade por pagamentos trabalhistas do Estado. Significa que nós estamos abrindo as portas para uma terceirização generalizada e uma destruição da lógica de mérito, não estou falando nem de outra, do serviço público. Servidores que serão realocados por diminuição da capacidade laborativa, sendo colocados em condições pouco honrosas, porque a gente sabe como é que é a relação entre o chefe imediato e o pobre do coitado que vai ser jogado em qualquer lugar, a despeito de ter feito um concurso específico. Vamos lá. Não, Marcos, mas isso aí é pouca coisa, eles só querem destruir o Estado. É destruiçãozinha básica, não tem problema não. Vamos seguir. Logo depois, vem essa coisa dos 65 anos de idade, com mais alguns requisitos específicos para o setor público. Mas vamos pensar nos 65 anos de uma forma geral. Olha, 65 anos de idade. A senhora tinha a mínima ideia de que em cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, a expectativa de vida não chega a 45 anos de idade? A senhora também deve saber que 66 dos 66 distritos, mais da metade, pobre, negro, não chegam nos 65 anos de idade. Pois bem, para piorar a coisa, vamos colocar a mulher com a mesma idade. E a desculpa é, os países da OCDE têm uma elevação de idade, uma média de 65 anos de idade. 2015, o Brasil com uma expectativa de vida que era diferente de 7,2 anos desses países. Alemanha, eu trabalho com a Alemanha. Você sabe o que é a proteção da mulher na Alemanha? A mulher divide com o homem as tarefas. Minha esposa vai pegar. Ela divide. Até aqui.
negocinho que eu saio para ficar bonito. Aí depois eu vou me desfazendo. A mulher, 65. A mulher trabalha em minutos consolidados no Brasil mais do que em qualquer outro país. Em minutos consolidados na jornada de trabalho externa, sem contar a jornada interna de trabalho. Você vai para a Alemanha, você sabe o que a Alemanha possibilita, minha linda? Sabe o que, meu lindo? Sabe o que a Alemanha possibilita? A Alemanha possibilita que até os 3 anos de idade, pai e mãe se revezem com proteção social quase que integral, no cuidado com o filho. Então tem uma política de gênero por trás da Seguridade Social. Dá para falar que é igualzinho? Dá para falar que é a mesma coisa? Eu estive na Alemanha com esse grupo de pesquisadores há menos de 2 anos. Creche em todo lugar. Eu tive que ir na USP agora para falar para as mães da creche Oeste que elas não vão ser desalojadas pelo reitor. A gente está lutando por uma creche na USP não ser desalojada. Aí vem de falar, não. Agora, olha a sacada, o balão de ensaio. Percebendo que houve uma resistência. Isso é o mais legal, porque está havendo resistência da sociedade. Eles lançaram um balão de jogar a mulher para 62 anos de idade. Percebam, isso, mas não falaram nada sobre a progressividade. Ou seja, aquela progressividade, 65, 62, seria o patamar inicial. Pois vai crescendo. Olha, 60 para 65, ou 35 para 30, que é a diferença de 5 anos, contabiliza com racionalidade a diferença desse país para os demais países. Portanto, colocar mais 2 anos ou 3 anos para a mulher continua a ser um tratamento desigual na perspectiva do que ocorre nos países que eles estão considerando. Pior ainda, para o trabalhador do campo, mulher 60 e 55, eles estão falando agora, não, nós vamos ser bonzinhos com eles, 60 anos para os dois. Vira a sacada? Sacaram? Porque ali tem uma dupla diferenciação, ser mulher e ser do campo. Percebeu? Então, se tem uma dupla diferenciação, há uma dupla necessidade de qualificação de tempo. No direito tratamos os desiguais, na proporção da sua desigualdade, para igualá-los. Não é privilégio nunca isso. Isso é o que a gente chama de igualdade material. Eu não estou nem falando do jeito que eu acho. Eu estou aqui amenizando o meu discurso. Meu discurso ainda está levinho. Está bem leve, bem light. Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eu acho mesmo que vai acontecer com esse país. Mas por enquanto, deficiência. Vocês sabiam que eles estão mudando o conceito de deficiência? Eles estão transformando o conceito de deficiência em eficiência produtiva. Só será deficiente quem não for ineficiente produtivamente. Vocês sabiam que eles estão diminuindo as hipóteses de aposentadoria especial, que já era pior, mas agora as pessoas que trabalharem em condições especiais, qualificadas pela própria atividade, será completamente banida do sistema? Já havia uma previsão infraconstitucional, mas isso para a Constituição, cara, isso é terrível. Não sei se... Gente, cara, não tem número que o professor possa apresentar ali. Não tem número que possa apresentar que faça a gente concluir, por exemplo, que uma pessoa que hoje recebe aposentadoria, um benefício de prestação continuada, que é aquele que é idoso e não pode prover a sua subsistência, com 65 anos de idade, sendo que a expectativa de vida boa no Brasil em 2015 era de 65,5, boa, não estou falando de expectativa de vida, mas expectativa boa, que essa pessoa tem a idade passada para 70 anos, e agora, como viram que era muito perverso, eles estão sugerindo 68. 68. Cara, 5 minutos, então deixa eu me preparar para os 5 minutos finais. Vamos lá. Como é o nome da senhora? Jurema. Dona Jurema. Contabilize tudo o que eu falei para a senhora. Fim definitivo, morte final da aposentadoria especial. Um ataque à deficiência, ao conceito de deficiência.
o idoso sendo massacrado, a mulher sendo massacrada. E a senhora vai me dizer qual é. Tem outras coisinhas, né? Por exemplo, acesso ao judiciário. Eles dificultaram, passando acidente do trabalho para a Justiça Federal, e a Justiça Estadual já está organizada nisso há muito tempo. Ou então, tirando a competência de Justiça Estadual para cuidar da matéria previdenciária, o acesso à justiça. Cara, só eu sofro. Não dá para sofrer o sofrimento do mundo inteiro desse jeito. Tem saída? Tem. O professor Cláudio colocou ali, pelo menos, contabilizando, 800 bilhões que poderiam estar na Previdência Social se não tivesse, por exemplo, desvinculação da Receita da União, que passou de 20% para 30%. Nós estamos deficitários. Nós passamos de 20% para 30%. O desvio. Autorizado constitucionalmente. Olha como essa gente... Você pode me dar um zoom? Dá um zoom aqui. Obrigado. Esses caras são bandoleiros. E o ato de ser bandoleiro não se resume simplesmente às picaretagens da Lava Jato. Isto tem a ver com tirar o dinheiro de algum lugar para continuar a realizar o ato de bandolagem, de bandoleiro. Então, é isso que está acontecendo no país. Quando você sabe que 65% praticamente da receita é tirada da Seguridade Social e 45% vai para pagamento de juros da dívida, você vê, né? Você vê o que está acontecendo. Eu vi uma figura ontem, antes de sair de casa, que era assim, um cara em cima de muito dinheiro, assim, acumulado com aquela coisa de dinheiro, e um carinha com os seus direitos trabalhistas, uma plaquinha. Aí ele vira lá de cima e fala assim, a sua ganância vai acabar com o país. Sua ganância vai acabar com o país. E depois vocês vão me falar que isso não é luta de classes? Não é luta de uma população negra, mulher e pobre contra esse tipo de ato de bandoleiros? É luta de classes. Tudo que aconteceu aqui antes, na surdina, que eu fiz questão de colocar para vocês, fiz questão, enaltecendo a postura dos servidores, que sempre foi muito coesa, honesta, com todos os participantes dessa mesa, é luta de classes. Quem vai falar por último? Quem vai falar por último é a luta de classes. Não é um gesto de intolerância qualquer. Não é isso. Vamos parar com esse debate. Estamos sendo intolerantes. Não, ele não foi intolerante. Ele saiu com o rompante dele, fez o que queria, porque ele estava lutando para ter o espaço na luta de classes. Ele ia defender o capital. E ele queria a última palavra para quem defende o capital. Mas eu não vou deixar isso enquanto eu estiver na minha casa. Não, nunca! Nunca! E eu vou acabar a minha palestra com o meu bordão, o que vai para a minha epígrafe lá quando eu morrer. Eu sou aquele que, passados anos, cantei na minha lira maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos. Que homem pode haver tão paciente que, vendo triste o estado do Brasil, não chore, não suspire e não lamente? Gregório de Matos. Todos somos ruins, todos perversos. Só nos distingue o vício da virtude, de que uns são comensais e outros adversos. Só nos distingue o vício da virtude, de que uns são comensais e outros adversos. Eu estarei, depois daqui, no Fórum Trabalhista, lutando com a classe trabalhadora, para dizer não a essas reformas. Estaremos juntos lá, e eu conclamo os senhores a participarem disto. Porque, se os senhores não participarem, primeiro eles entram na casa do vizinho, e mexem nas plantas do vizinho. Depois eles mexem com o seu cachorro, e depois eles estão na sua casa. Essa é uma homenagem a Mayakovsky de um poeta brasileiro. Na sua casa. A terceirização
é um exemplo claro disso, até para quem é servidor público. Ah, não é comigo, é com o outro. Cuidado. Cuidado. Então, sejamos adversos. Sejamos adversos. Sejamos adversos. E assim eu acabo a minha fala. Obrigado, professor Urioli. Obrigado. Bom, pela ordem do nosso que foi estabelecida, nós vamos fazer um rápido intervalo agora e 11:05 nós estaremos de volta. Aí vocês, por favor, podem fazer as perguntas por escrito para que a gente possa participar e levar os nossos debatedores. Então, até já.